E hoje nós temos o prazer de receber a Cris Rego. Ela que é uma profissional com mais de 30 anos de experiência e já passou por algumas empresas aí, líderes de bens de consumo, varejo, indústria automotiva, já passou pela Unilever, PepsiCo, Mondelez e General Motors. Ela já atuou também em várias carreiras, mas grande parte dela foi em marketing e também em P&L. Seja bem-vinda, Cris. Podcast Caos Corporativo na área, aqui com vocês, Fê Bragato. Então, a turma que tá aqui conosco, saiba que é boa de aguentar pressão e tem muito a falar a respeito de liderança. Anderson Bars, com vocês, e já aqui, obviamente, agradecendo nossa convidada, Cris Rego, executiva de altíssimo nível, e já passou por todas essas empresas que você acabou de ouvir aí. Então, bem-vinda, Cris. Obrigada, é um prazer estar com vocês. Tomara que eu ajude aqui no caos. Ah, certamente, um montão de gente vai aprender com você. Então, bora para as nossas perguntas, mas depois da nossa vinheta. Vem! Bora. Cris, que prazer ter você aqui com a gente, muito bom mesmo, tenho certeza que você vai contribuir bastante. Boa. E eu já quero começar puxando lá, óbvio, né? A gente tá falando sobre liderança, sobre pressão. Pressão a gente não para de ter o tempo todo, né? Mas agora a gente tá em tempos ainda que tem ainda mais pressão, né? Tecnologia chegando, enfim, o nosso cenário econômico. Aqui a gente tem uma pesquisa da PwC que fala que 58% das empresas no Brasil veem riscos como oportunidades para inovações e para crescimento também. Quero saber de você. Quando que você acha que uma situação pode evoluir para uma crise? Então, eu acho que eu concordo com essa história de que risco é oportunidade, mas eu acho que se você não tem uma matriz de riscos, se você não sabe onde é que estão os riscos da companhia, elas podem sim virar uma crise, né? Então, eu acho que é super importante você ter mapeado dentro de todas as áreas, às vezes a gente fala de áreas funcionais, né? Então, dentro de todas as áreas dentro de uma organização, quais são os potenciais riscos, ter todos eles bem mapeados. Acho que ter um plano para cada um deles, né? Ter alguma coisa já pré-desenhada para, se acontecer isso, como é que eu adapto, se acontecer isso, para onde eu vou. Eu acho um time preparado, né, para discutir isso, para estar atuando em cima de cada um desses riscos, para que eles não virem uma crise, né? Eu acho que uma comunicação muito efetiva entre as pessoas o tempo todo. Se você não tem isso, né, mapeado, uma comunicação efetiva, plano para cada um desses potenciais riscos, aí eu acho que vai virar uma crise, né? Porque mesmo quando você está preparado, pode acontecer alguma coisa que você não espera. Sim. Mas se você tem um pouco de ideia de aonde podem aparecer os problemas e você desenhou alguma coisa para mitigá-los, eu acho que é mais fácil deles virarem uma oportunidade do que uma crise. Ou seja, não dá pra gente encarar que a crise é uma surpresa, porque a gente precisa ter mapeado ali que isso pode acontecer, eu preciso ter um plano de ação para isso já. Com certeza, mas assim, a chance de acontecer alguma coisa que você nunca imaginou, que você nunca mapeou, também existe, né? Mas eu acho que se você tem processo, tem uma governança desenhada para o que você já tem mapeado, isso vai te ajudar muito quando aparecer alguma coisa que não estava mapeada. Velocidade, né? E sabe que sua resposta me levou para o seguinte lugar. É até curioso, porque eu conheci a Cris, inclusive, no auge da pandemia. A gente fazia um baita monte de coisa online. A gente tinha que se reinventar naquela coisa que todo mundo no quadro. Eu conheci a Cris, eu passei anos falando com a Cris só pelo computador, inclusive. É verdade. E no auge da pandemia saiu um dado que era muito interessante sobre o percentual das empresas globais que já tinham um plano de contingência estabelecido para o caso de uma eventual pandemia acontecer. E esse percentual era de 5%. E isso não era uma possibilidade tão irrisória assim. Né? Muitos futuristas já falaram, gente, a gente vai passar por umas crises de saúde aí, mas só 5% tinha, de fato, um plano de contingência, ou seja, era só virar a chave para saber como é que ia se reorganizar. E já que a gente está falando, né, desse cenário crítico, e que foi crise para um montão de gente, eu queria trazer um pouco de lição para a mesa, se você puder compartilhar, Cris. Você que já liderou tanto time, tanta estrutura em companhia tão legal, será que você poderia elencar aquela situação mais crítica, ou então o principal estresse, principal incêndio que você já vivenciou, se você puder compartilhar, obviamente, e como é que você tratou essa situação? Eu acho que tem duas situações bem marcantes, assim, na minha carreira, né? Uma delas foi um incêndio, literalmente. Literalmente. Não é. Pera, você passou por um incêndio mesmo? Passamos por um incêndio mesmo. Eu estava numa das empresas que eu trabalhei, e aí eu falo muito, né? Por sorte e por azar, na noite de Réveillon, uma das fábricas do negócio pegou fogo. Pegou fogo, PT, perda total, Meu né? Deus.
E aí, sorte que não tinha ninguém, porque ninguém se machucou. Azar que não tinha ninguém, porque se tivesse 3 Tava pessoas, perfeito. apagava o fogo, porque foi uma coisa muito simples, né? Então, eu acho que chegou no dia seguinte, 1º de dezembro, gente, acabou, quebrou, pegou, aí começa circular vídeo, a fábrica, PT, Uhum. destruiu inteira, Uhum. né? E aí o meu chefe me chamou e falou assim, putz, a gente vai montar um comitê de crise e eu queria que você liderasse esse comitê, que obviamente, por razões óbvias, eu chamei de Comitê Fênix, né? Então aí a gente desenhou um time multifuncional para entender o que que a gente teria que fazer durante o ano, durante os primeiros meses do ano, para desenhar um plano de ação que ajudasse a gente a entregar o resultado do ano com 33% a menos de capacidade. Uhum. Né? Então, eu acho que foi super bacana para minha experiência e eu acho que o acordo que eu tive com ele na época foi, ele falou, olha, você escolhe quem você quiser, das áreas que você achar relevantes, vocês vão montar uma sala fechada, o time vai ficar full time dedicado Uhum. para entender o que que a gente tem que fazer, porque, obviamente, nessas horas você conta para o global, fica tudo muito solidário, mas o número é o número. Claro. Então, tipo, dá para reduzir Puxa, o que target? pena, mas Não, o não seu dá, painel né? tá Que aí. pena, né? Então, acho que daí foi super bacana, porque eu tive um apoio super grande dele, de, olha, escolhe as pessoas que você achar que faz sentido, aquela sala de vocês, e sentam o dia inteiro lá, todos os dias, durante a semana, até quando vocês acharem importante para desenhar um plano. Então, foi muito legal, acho que para mim, eu aprendi muito com isso, Uhum. né? Foi muito legal para o time, porque aí, obviamente, eu peguei gente de finanças, de produção, de finanças para negociar seguro, marketing, porque a gente teve que renovar todo o portfólio, a gente reduziu 50% dos SKUs, Uhum. né? Porque não tinha como produzir. Time de engenharia para a gente comprar equipamento fora, a gente comprou uma fábrica pequenininha pelos equipamentos que tinha, então foi um projeto, assim, e tinha uma urgência importante, né? Porque a E a gente sua agenda precisaria também ficou dedicada a 100% nisso. Eu 100% saí nisso, da Cris? função que eu estava e assumi esse comitê. A gente ficou 3 meses e pouquinho fechado numa sala, desenhando um plano de o que a gente teria que fazer para mitigar essa falta de capacidade de entregar o plano. E foi super bacana, porque no final a gente entregou o plano do ano, né? Olha. Então, ações que eu nunca tinha participado de um projeto como esse, nunca tinha liderado uma coisa desse tamanho, né? Então, desde redução de SKU, compra de uma fábrica, compra de equipamento, negociação com seguradora. Então, foi super bacana, mas foi uma crise, né? Assim, Sim. foi todo mundo dormir. Feliz ano novo, até o ano que vem, Acordou. acordou com 33% Meu Deus. de perda de De capacidade. perda de E capacidade. agora, o que que a gente faz? Você pegou um incêndio literal Esse mesmo, foi um então. incêndio literal. Foi. E é muito curioso, porque habitualmente a gente, quando tá nesses momentos, ou quer abraçar o problema sozinho, ou não quer ou dar voz e ouvir o que as pessoas têm a dizer. E talvez a vulnerabilidade de um momento como esse, gente, o problema tá aqui. Talvez a gente não saiba o que fazer no momento zero. Né? Rolou papo assim, não, nesse Não, momento? claro, porque eu acho que a empresa do tamanho que era, que eu, né, era uma empresa das grandes que eu trabalhei, obviamente tinha um comitê de crise, tinha alguns planos de ação para coisas parecidas com isso, mas não tinha um manual para se a fábrica pegar fogo da noite para o dia, né? Então acho que a gente sabia mais ou menos algumas coisas, mas era ainda mais eu nunca tinha liderado disso. Então, a hora que você monta o time, eu chego e falo, gente, estamos junto aqui, vamos. Eu tinha a responsabilidade de Vamos começar a fatiar o de elefante. tomar decisões e de levar um plano, mas tinha coisas que eu não conseguia decidir sozinha. Então, eu acho que foi muito de discussão com o time, cada um trazendo sua expertise para a mesa. Muitas vezes eu tive que abrir mão de uma crença, uma opinião que eu tinha, porque a área especialista estava trazendo uma recomendação diferente. E aí você fala, putz, vou ter que acreditar e aceitar, não é minha especialidade. Apesar de eu pensar diferente, estamos juntos, é um projeto de time, a área está recomendando, vamos executar. E aí a gente sempre, putz, se começar a não dar certo, daqui a X dias a gente olha e retoma, mas é você assumir que você não sabe tudo, né? Pedir ajuda e tomar a decisão como grupo, né? Sim, Então, um baita desafio, né? E aí, se eu super puder desafio. passar um marca-texto numa frase que você falou que eu acho que é tão importante, que é o lance de você conseguir medir rápido e reavaliar e já mudar. É isso aí. Porque tem muita gente que erra nesse pedacinho do processo, né? Toma uma decisão, não, mas agora não tá dando certo. E posterga, né? Cara, mensurou o mínimo que você podia, não tá no caminho certo, Já adapta com velocidade recalcula. esse negócio, né? E eu acho que Rota. isso, Anderson, é um ponto super importante, né? Porque de várias indústrias que eu trabalhei, várias empresas, não é todo lugar e não são todas as pessoas que
têm coragem de assumir que erraram, sabe? Eu acho que isso é super importante, porque se você faz um erro desse tamanho e corrige rápido, o impacto é desse tamanho e você reverteu. Se você erra, não quer assumir, insiste, tá com vergonha, não quer dizer que errou, o negócio pode tomar uma proporção, e aí para você retomar e refazer é muito mais difícil, né? Então acho que numa situação dessa é super importante. A gente estava o tempo todo, era o dia inteiro lá fechado, Adorando, né? Olhando e decidindo e avaliando. Ô, Cris, Foi você uma trouxe delícia. algumas coisas na sua fala que com certeza você teve que lidar ali com o engajamento dessas Claro, pessoas, né? Elas tinham que estar ali fechada contigo, né? Aham. Bora, vamos fazer acontecer, tamo junto. E a gente tem uma pesquisa também da Gallup que ela fala que 62% das pessoas não estão engajadas no trabalho. Não estão engajadas. Não estão engajadas. 62% das Não pessoas não estão engajadas. É muito fácil, alto. Fica fácil, né? Não é? Ou seja, isso também pode ser um incêndio ali, Claro, né? claro. Ter essas pessoas que não estão engajadas. Como aí, na sua trajetória, você acha que a gente pode identificar essas vulnerabilidades dentro de uma equipe, dentro de uma organização, antes que isso vire um problema maior? Eu acho que assim, o que funcionou para mim muito, obviamente, não funcionou sempre, mas a maioria das Funcionou. vezes, né? Funcionou você deixar muito claro para o time quais são os objetivos, por que você está fazendo as coisas, por que vocês estão indo por esse caminho, porque aí todo mundo se sente parte integrante do processo decisório e do plano de execução, né? Então, eu já vi gente, inclusive, acho que com certeza eu fiz isso no começo da minha carreira, você vai aprendendo, você vai errando, né, batendo cabeça, mas eu já vi gente do meu time, eu já recebi reclamação de gente do time, ele mandou fazer, não me disse por quê, não sei para que eu estou fazendo isso, não entendo para que lugar a gente está indo. Então, eu acho que em qualquer situação, para você ter o time com você, contar um pouco de por que a gente está indo para aquele lugar, qual é a situação, o que está por trás, qual que é a estratégia, o que a gente busca, porque aí eu acho que o time se sente parte do processo, né? Se sente envolvido, até se sente mais à vontade para tomar decisão, para dar palpite, para criticar, para construir em cima. Então, eu acho que engajamento é muito de você ter o time comprado com o que você tem de propósito, o que você tem para fazer, né? Então, acho que comunicação e proximidade ajuda muito nisso, né? Mesmo assim, vai ter 2 ou 3 engajados. E aí a minha recomendação é identifica e resolve, né? Eu acho que daí Rápido, ou né? tenta trazer para o time e falar, vamos junto. Então, é difícil, mas tem que tirar do time, né? Porque eu acho que uma pessoa desengajada, para desengajar 5 que estão em cima do muro, é muito rápido. A famosa laranja podre. É isso aí. Não, e o lance lá do quanto de energia produz quem tá remando contra. É isso aí. Né? Então, trabalhar engajamento é de fato importante. fundamental. E, aproveitando dessa sua fala, Cris, eu queria entrar um pouco no seu ritual de liderança mesmo, sabe? No como é que você fazia para garantir esse alinhamento e essa comunicação fluida e garantir que todas as pessoas estivessem entendendo aquele norte, né? Que foi construído junto com você. Especificamente com o seu time de diretos, e se mesmo executando esse ritual que eventualmente você comente, você percebia desvios no meio desse caminho, porque comunicação é um processo crítico, e ele tem falha, sempre vai ter falha, por mais que a gente se esforce para não ter, fato. né? Então, pergunta número 1, como é que você garantia essa comunicação, e falar um pouco, né, das falhas nesse processo mesmo assim. Eu acho que você falou uma palavra que para mim é super crítica, que é ritual, né? Então eu acho que você tem que ter um ritual e rotina de comunicação claras. Eu acho que dependendo do time a frequência muda. Então, por exemplo, nos meus últimos jobs eu tinha staff semanal com o meu time direto, né? Então a gente sentava no começo da semana e eu trazia para eles o que estava acontecendo no comitê executivo, o que tinha acontecido, dividia com eles quais eram os objetivos o objetivo do negócio. Teoricamente eles deveriam todos saber, porque era um time sênior, mas se tinha mudado alguma coisa, a gente sempre combinava prioridades da semana, potenciais problemas, o que podia dar errado, o que estava com um problema, etc. E aí, a gente tinha dentro dessa rotina, e aí eu acho que para você, uma das falhas a minha expectativa era que saindo dessa reunião, eles fizessem o mesmo com os times deles, né? Mas nem todos faziam. Né? Então, eu acho que aí tem uma vulnerabilidade, uma falha que pode acarretar em coisas ruins. Então, tinha parte do time, tive um job que eu tinha 170 pessoas no time, e tinha um grupo de gente que nunca estava conectada, porque depois dessa reunião o time não descia. Então,
Aí, o que você faz? Como é que eu monto um outro ritual que eu garanta que para esse time chegue de outra maneira? Mas aí é diferente, né? Porque o nível de informação, de detalhe que você passa para os seus diretos, às vezes é diferente do que você passa para todo um time. Então, Total. aí eu tinha uma reunião que era mensal, onde a gente sentava com todo o time de marketing e discutia projetos que tinham sido implementados, projetos que seriam implementados no futuro, decisões de negócio, resultados de negócio. Mas é super importante você validar que os rituais efetivamente estão acontecendo, não só o que você lidera, porque isso você garante, né, você faz, mas que o resto que deveria acontecer, para que o resto do time tenha a informação correta, aconteça. E você sabe que se esse é um falhar- gap muito recorrente, Cris. tá. Quando essa pergunta eu faço ela com alguma frequência. Aham. E vez por outra eu me deparo com essa resposta em elos da comunicação que acabam quebra, falhando que acabam falhando na cadeia, e isso gera uma disfuncionalidade em times, que é um negócio assim Super. gritante. E aí você tem parte do time indo pra lá, parte Isso do aí. time vindo pra cá, e consertar é muito mais difícil Muito mais depois. difícil. Né? Porque as pessoas fizeram as suas interpretações, tinham as suas fantasias na cabeça. Ah, não, mas tem que mudar, mas por que tem que mudar? Não, a companhia tá indo ruim, já começa aí, já virou um monstro, né, essa informação. E é muito ruim porque todas as empresas que eu trabalhei, que são todas grandes empresas, tem sempre a tal da pesquisa de clima, né? A onda 1, onda 2. Aí quando você vê o resultado do time, você fala assim, puta, o time fala, ai, não sei para que lugar a gente está indo. Aí eu falei, gente, mas não pode ser, né? Como é que a gente senta toda semana, né? E aí é que você pega e fala assim, puta, tá falhando, em algum lugar quebrou, né, essa comunicação, porque a gente senta toda semana, todo mundo sabe. Mas quando você vai na pesquisa do time inteiro, né, tem alguém lá que eu não entendo por que a gente está fazendo isso, não sei qual que é o meu papel no time. E aí você identifica que, putz, tem algum lugar que não está funcionando, mas é o que você falou, porque aí você volta 10 casas, né? Total. Porque você fala, gente, aqui nesse. E aí, como você consegue identificar, né? Ah, é desta diretoria? Galera, vamos montar um plano, porque. Você tem alguma dúvida do que a gente está fazendo? Então, por que a galera do seu time tem, né? Então, em algum lugar a gente está falhando, e acho que daí é o que você falhou. Voltar atrás e refazer dá mais trabalho do que seguir em frente, né? Porque a gente volta para contar uma história que a gente conta toda semana para 5, 6. Aí você fala, putz, vou ter que começar lá de trás para esses 30 daqui que acham que a gente é tudo louco, né? Então, antes do Fê emendar a pergunta dele, só para fazer um último gancho do que você acabou de falar, Cris, tinha um amigo CEO de uma grande companhia que ele ficou pé da vida com uma história muito parecida com essa. Essa é a mesma coisa, sabe? Ah, mas para onde a gente tá indo? Tem o norte. Pois é. Ele ficou pé da vida. Sabe o que ele começou a fazer? Ele andava pelos corredores perguntando. da companhia. Assim, eu não tô falando de empresinha não, tá? Não, Falando de uma big de uma companhia. Ele encontrava pessoas que ele nem sabia quem era. Ia na direta. Me conta como é que você tá fazendo a interpretação da estratégia da nossa companhia. E ele começou a fazer isso. Pois é. E aí, as pessoas começaram a ficar, né? Preocupadas de serem. Vai que eu trombo com ele Vai que ele aqui. me encontra no corredor, deixa eu estudar, né? É. Então, E aí todo mundo correu pra fazer a lição de casa. Mas assim, ele passou uns 3 meses, sabe? Então. Fazendo isso. Mas é ridículo, né? Que parece que é pois coisa é. de escola. Então. Mas acho que aí é claramente uma quebra, né, no elo, porque se ele é presidente de uma grande corporação, com certeza, ele tem uma reunião com o staff total. dele, ele fala sobre isso diariamente com o time, todo mundo sabe o que fazer. E o tanto Mas de em coisa algum mais lugar- importante que ele pois tinha é, pra fazer. Pois é, né? então. Ô Cris, você falou bastante aí da questão de comunicação, do ritual e tudo mais. O que você acha que é uma estratégia para minimizar os riscos ali de uma companhia? Primeiro, acho que mapear, né? Como a gente falou no começo da nossa conversa, acho que mapear quais são os riscos, já ter um plano, algumas ideias do que fazer para cada um dos riscos mapeados, e eu acho que rever isso com uma frequência importante, né? Eu acho que talvez não seja, acho que um comitê de risco, talvez não seja mensal, né? Talvez seja bimestral, dependendo do tamanho da empresa, dependendo do negócio, mas eu acho que rever isso com uma frequência é super importante, porque às vezes você mapeia um risco, que quando O cenário muda, né? você vai daqui a 2 meses, não é mais um risco, Sim. aconteceu alguma coisa que tirou isso da lista, mas, por outro lado, entraram outros 2 aí que a gente não tinha prestado atenção. Então, acho que ter uma frequência de revisão do que você considera riscos para o negócio é super importante. E eu acho que daí ter um comitê montado que avalia isso com uma frequência. Garante a recorrência ali, então vai ser uma Para você estratégia estar boa. reavaliando frequentemente se o que você mapeou com risco pode se concretizar ou se cai fora da lista, fatalmente vão entrar outras alternativas ou outras possibilidades de risco na lista. Então, acho que
revalidar isso com uma frequência, eu acho que é um jeito de você minimizar. Mas, assim, que nem a gente falou no começo, pode aparecer uma oitava variável que ninguém nunca pensou, né? Teve uma das empresas que eu trabalhei também, que a gente trabalhou junto, que aconteceu uma coisa que ninguém nunca imaginou, né? Tivemos um acidente numa loja super grave e zero mapeamento, assim, que acidentes podem acontecer na loja? Esses 12, o 13º ninguém nunca pensou e foi bem grave, né? Então aí você para tudo, mas aí, como você já tem um processo, um time que estava lá para avaliar os outros potenciais, já é mais fácil de você engatar num plano de ação. Não é do zero, né? Não é do zero, algumas coisas são do zero, porque às vezes é uma coisa que você nunca imaginou, e às vezes você não sabe nem por onde começar, né? Eu acho que tem coisas que você fala, puta, e agora para onde eu vou, né? O negócio, o que eu faço, né? Mas eu acho que é importante se você tem um time já montado, que está acostumado a discutir isso, que tem um ritual de reuniões, tem uma frequência, você bota todo mundo na sala e daí é mais fácil de você fazer um kickoff aí desse risco que não estava mapeado até ontem, por exemplo. E já que a gente está falando dessa pauta, né, risco, como agir e assim por diante, e só deixa eu fazer uma parte aqui fora de contexto. Vocês estão com frio, não? Eu não. Você tá com frio? Não, você tá. Eu tô congelando aqui, parece que a gente tá na Antártida. Se quiser salvar ele um pouco, tá tudo bem. Bota um picolé aqui no lugar dele, editor. Mas indo, né, por esse papo todo de risco e dando uma apimentada mais no assunto, né? Vocês viram todos aí o currículo vasto da Cris e o quanto que ela já liderou times de marketing especificamente, que são times que estão passando, Cris, por uma transformação no jeito de agir com todas essas ferramentas recentes, quando a gente fala de inteligência artificial, cybersecurity, nossa. E as coisas todas se produzindo sozinhas. E assim, eu tenho falado com alguns amigos de marketing que estão ali, não é preocupado a palavra, não é preocupado ou preocupada a palavra, mas estão atentos ali com os movimentos sobre o que vai acontecer com a minha carreira, como é que vai ser. Você vê essas carreiras em marketing passando por transformações agora nesse curto prazo, ou todo esse movimento de tecnologia versus marketing é só mais uma onda evolutiva? Não, eu acho que tudo se transforma, né? Eu acho que vai vir uma transformação nas carreiras, mas eu ainda acho que elas têm muito mais um lado de oportunidade até do que risco, né? Eu vejo muita gente falando, nossa, vai acabar o job do marqueteiro, porque a inteligência artificial vai criar a campanha. Vai acabar o designer. Primeiro que não é a gente que cria, é a agência, né? Então acho que... Por outro lado, eu acho que assim, vão ter oportunidades para pessoas trabalharem mais com dados, entenderem melhor o que se faz com um monte de informação que a companhia gera, porque dado por dado não serve para nada, ele precisa virar um insight, né? Então, acho que vão gerar oportunidades para as pessoas saberem como trabalhar os dados que a companhia tem. Eu acho que vai ter muita oportunidade de como é que você traz emoção para o que uma ferramenta cria. Então, eu acho que sim, está transformando. Acho que vai transformar cada vez mais, né? Eu sou antiga no mercado, a minha idade me entrega. Então, eu venho de uma época que não existia nada digital. Era TV, rádio, revista. Né? Então, as coisas vão evoluindo, né? Então, acho que tudo vai mudando muito rápido. Mas eu acho que, por exemplo, quando entrou o digital, se é um problema? Não, gerou um monte de oportunidade para um monte de vaga de marqueteiro que nasceu digital, né? Então, eu acho que isso vai mudar, acho que tem mudado, eu acho que estão criando novas oportunidades, eu acho que o time vai ter que ter outros capabilities, vai ter que correr atrás de coisas diferentes do que corria no passado, mas eu acho que a gente tem que olhar isso como um lado positivo, né? Muito mais do que como uma ameaça, e sim no lado de, temos oportunidades de aprender novas coisas e gerar novos jobs para gente especializada em outros assuntos. Aproveitando que a gente está no sob pressão aqui, eu acho que a inteligência artificial, como outras poucas mudanças que a gente teve ao longo da história da humanidade, ela está muito mais rápida, né? Sim. Ela está numa velocidade que assim é impossível de acompanhar. Sim. Tudo que acontece, tudo que ela transforma, vale por uma pressão ali nos líderes, na companhia como um todo, para institucionalizar isso e trazer formas que isso pode trazer resultado?
Eu acho que vale, mas eu acho que cada companhia também tem seu tempo, né? Porque eu acho que dependendo do tamanho da companhia, tem políticas globais, ai, não pode usar, né? Eu trabalhei em empresa, proibido já o chat GPT, proibido usar qualquer Não, e ferramenta. as pessoas vão Você fala assim, usar, não, vai né? usar, né? Então, Vai, você o cara pega pior aponta usar na no telefone ilegalidade. dele, né? como é que a gente faz isso virar uma política? Como é que você faz isso de um jeito? Já tive discussões de, não pode usar o WhatsApp. Falei, gente, mas não existe, pelo menos no Brasil, trabalhar sem WhatsApp. O que eu aprovei de campanha sábado, WhatsApp, né? meia-noite e meia, pelo WhatsApp, se a gente não puder aprovar uma campanha pelo WhatsApp porque não é uma ferramenta oficial da companhia, imagina, eu vou ter que ir na agência sábado, meia-noite e meia para olhar o filme. Então, eu acho que é o desafio de como é que as empresas se organizam, né? Eu entendo, e todas essas que eu estou dando de exemplo, segurança da informação, eu entendo, mas como é que as empresas se programam e se preparam para que essas ferramentas que estão chegando sejam usadas em prol do negócio e que a gente consiga mitigar os riscos que elas trazem, né? Então, também já tive empresa que o WhatsApp no computador corta. podia. Você pode ir no telefone e no computador, não. Então, no fim, atrapalha o dia a dia do time, né? Porque você tá lá, bota um WhatsApp, faz uma pergunta, respondeu, toca, e improdutivo, né? vai lá, pega o telefone no meio da reunião para mandar o WhatsApp. É. Então, Que é aquele pêndulo, né? Entre controle e isso. falta de governança, que as empresas têm um desafio de achar o meio de caminho disso, né? Que é tão grande. E aí a gente volta pro risco. Acho que tem coisas que vale o risco, né? Então, gente, tá bom, vamos correr um risco de aprovar uma campanha pelo telefone. Pode vazar? Mas tem que confiar na pessoa, porque se a campanha veio da agência para mim, eu não tenho interesse de vazar uma campanha, a agência não tem. Né? Então, acho que vamos correr o risco. Acho que às vezes correr alguns riscos, né? E desde que eles sejam mensurados, Claro, né? Que você mapeados, saiba, né? Pô, se vazar a campanha porque alguém mandou para um WhatsApp, o que pode acontecer, né? Eu estou dando exemplo de campanha, mas obviamente Claro, para tem tantas informações outras muito coisas, mais né? confidenciais, Sem tem dúvida. números, Dados etc., sensíveis, dados mais né? sensíveis. Mas eu acho que é também mapear, né? Falar, olha, até esse risco aqui acho que vale correr pela agilidade, pela flexibilidade, e acho que daqui para frente não. Então acho que é muito de como é que as empresas se preparam para isso, né? Ô, Cris, e já caminhando com o nosso episódio pro final, uma pena, inclusive, e eu já vou fazer o convite até para você estar aqui conosco mais vezes. Faremos isso. Mas se você pudesse, né, olhando o como está se desenvolvendo 2025, como está a economia, como está o mercado, né, trazer aquilo que são principais insights, o que está na sua cabeça, o que está no seu radar de atenção, para a gente falar especificamente com líderes, que essa é uma temporada muito focada para eles e para elas. O que te explode na mente? Fala, putz, fique atento a esses pontos, porque isso pode fazer o seu 2025 muito diferente. Eu acho que a primeira coisa tem um tema que a gente controla pouco, né? Que é economia, mercado, né? Então acho que isso é claro que cada segmento varia, mas eu acho que isso pode mudar de um dia para o outro. Eu acho que vale a pena estar sempre atento e prestando atenção de quais são as alternativas e as possibilidades, caso o mercado vá para o lado que você está imaginando, caso ele não vá para o lado que você está imaginando. Eu acho que pessoas, né? Para mim, pessoas é cada vez mais um desafio, né? Eu acho que eu tive o privilégio, acho que eu tenho orgulho de falar isso, de que na minha carreira eu construí times melhores do que eu, né? Porque eu acho que ninguém consegue fazer nada sozinho e você precisa ter gente melhor que você. Eu não nasci digital, preciso de gente digital muito melhor que eu no time. Então, eu acho que atrair gente, engajar gente, eu acho que está cada dia mais difícil, né? Eu acho que depois de evento pandemia, que a galera não quer voltar para o escritório, quer ficar em casa. Então, como é que você atrai um talento? Como é que você segura um talento? Né? Eu acho que esses são temas bem relevantes, bem importantes. Eu acho que atenção às mudanças, né? Eu que trabalhei muito tempo na área de marketing, eu liderei PNL, liderei negócio quase metade da minha carreira, mas trabalhei bastante em marketing. Está cada dia mais difícil você chamar a atenção, né, do seu cliente, do seu produto. Então, o que você tem que fazer de diferente? O que seu produto precisa entregar de solução para o seu cliente, para que ele venha para você de uma maneira um pouco mais assertiva, né? Então, como é que você encanta o seu cliente, né? Eu acho que isso vale para marqueteiro, vale para presidente de empresa, Vale. né? Então, acho que está cada vez mais difícil você chamar a atenção do cliente, você segurar ele com você, né? Então, acho que inovação é relevante nisso, o jeito de fazer é diferente. Eu acho que são coisas que sempre tiveram no meu radar e que eu acho que
mais ainda em 25, e eu acho que toda essa atualização que a gente falou, né? Cada hora chega uma ferramenta Sim. nova, um jeito novo de fazer, uma tecnologia nova. Como é que você deixa parte do time focada em entender o que está acontecendo, até para trazer para dentro da organização o que está acontecendo de mais moderno e de inovador lá fora, né? Porque às vezes você acaba dentro da organização virando... olha para dentro, né? Uhum. Então, Sim. como é que você garante que você está olhando para fora, né? Eu acho que para mim o maior segredo é você olhar mais para fora do que geralmente as organizações olham, né? Então, acho que tá prestando atenção no que está acontecendo lá fora. Fica Eu acho que ligado. nenhuma empresa ainda faz isso tão bem, talvez. Muito bom. O papo é bom, passa rápido, né? A gente nem vê Nossa, passar. eu já ia começar a falar de Ah lá. experiência, Já ia emendar já ia ali, emendar né? em outros lugares aqui. Cris, obrigado por estar aqui com a Imagina. gente. Tenho certeza que você agregou muito para todos os nossos Tomara. telespecs aqui. Ótimo. A gente te espera para mais bate-papos aqui, porque com Tá bom, certeza você tem falaremos. muito mais para agregar. Beleza. Obrigado por estar com a Obrigada a gente. vocês, gente. Cris, um prazer enorme ter te Obrigada. recebido aqui. A Escola do Caos está sempre de portas abertas aqui para Super trocar. E, obviamente, né, a gente pode divulgar suas redes para a turma te seguir. Pode, claro. Então, aparecendo na tela aí as redes para você seguir a Cris e ter com ela muitos insights no dia a dia. Obrigado. Obrigada a E- vocês. Até a próxima. Até Até. a próxima. Não esquece de curtir e compartilhar. Tchau! Tchau, Tchau, tchau. gente. Tchau.